Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser acolhido nesta casa como um lar de esperanças, receber as diretrizes inspirativas como uma universidade de almas, para compreender algo de mim mesmo como um grande hospital de misericórdia. Mediunidade, eu nem sei o que é, mas como eu já sei ler pensamentos, quando alguém abre os seus arquivos, e eu vou buscar nos arquivos de vocês para lembrar talvez o que eu já saiba. Porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que já sabemos. E fazer é demonstrar que nós sabemos. E quando falo de mediunidade, eu fico imaginando o próprio Allan Kardec, que antes ele acreditava que quem lidava com os espíritos eram os desocupados, quem não tinha algo melhor para fazer. Mas o convite foi insistente, e vocês sabem de toda a história das pancadas na parede, nas mesas girantes, e da psicografia no sentido mais primitivo do termo, até a psicografia mecânica, e ele em menos de uma década chegou ao mais alto nível de intuição. E eu falo, e até grafei na segunda obra que estamos organizando, que ele foi o precursor da mediunidade num outro formato. E eu já explico o porquê. Porque para mim ele é o autor da fé raciocinada, o precursor da fé vivenciada e o beneficiário da intuição aprimorada. Se analisarmos as suas obras, vamos perceber que 2 anos após, porque os artigos datam de março e maio de 1859, quando ele praticamente decreta: a era da curiosidade já passou, e a da filosofia chegou, e a da moral está chegando. Porque ele já sabia, através das manifestações dos espíritos, da preexistência e da sobrevivência do ser, de Deus como causa e efeito de todas as coisas, da pluralidade dos mundos e de outras verdades fundamentais. E a partir de 1859, ele queria saber: quem sou eu, quem é você? A era da filosofia chegou para quê? Para estudarmos as leis e as forças em profundidade. E a da moral estaria chegando, porque era o momento de aplicação dos conteúdos em nossas próprias condutas. Isso está na Revista Espírita e consta também na obra Viagem Espírita de 1862, quando ele chega à conclusão que caridade é a sublimação da personalidade. E eu pensava que era dar coisas. Caridade é a sublimação da personalidade. O que nós chamamos de beneficência, naquele momento, ele chamou de caridade material, mas priorizou a benevolência por ser esta algo que estaria à disposição de todos, não dependeria de recursos financeiros. E ao mesmo tempo, ele interroga na questão 886 do Livro dos Espíritos: já que a casa nos coloca nos trilhos para seguirmos os caminhos de Jesus, a casa que nos acolhe hoje,
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Onde está a cesta básica, a sopa? E mostra-me qual obra de assistencialismo Kardec o fez. Consegue? A caridade que a doutrina nos propõe é a do conhecimento. É claro que não vamos deixar a pessoa que está sofrendo sem socorrê-la com a oração, com a bioenergia, com as reuniões de desobsessão e com outras terapêuticas que temos à disposição. Mas vamos mantê-las eternamente dependentes? Porque o próprio Kardec narra na obra A Gênese, no capítulo 14, que numa reunião de estudos, as perdas fluídicas já estão sendo repostas. Eu não preciso de mais um passe individual se eu prestar atenção nos estudos. Durante uma palestra, temos o equivalente a 1000 passes, segundo Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier e outros. E, ao mesmo tempo, ele percebe e grafa na Revista Espírita de dezembro de 1862, que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E ele já, naquele momento, aboliu a reunião de desobsessão. Vocês sabem disso. Vocês já estudaram Kardec. E investiu na mudança moral do indivíduo. E na obra O Livro dos Médiuns, ele grafa com extrema clareza que 2 coisas necessitamos para dar norte à nossa mediunidade: o conhecimento de causa, a nossa cultura, o nosso saber e a nossa mudança moral. Pelo saber e pela conduta define-se quais parceiros irão trabalhar conosco. E sabemos que Joana de Ângeles grafou pelo menos 2 mensagens participando da codificação, que consta na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua 3ª edição. E o que fica, a meu ver, curioso é que o que ela disse em uma já atualizou na outra. Porque na primeira, que é a lição paciência, a dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. Quem não estiver doloridos, não são eleitos. E eu me achava quando eu tinha dor para todos os lados. Eleito, Joana de Ângeles falou, espírito amigo. E mais tarde, na lição Dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. E no item 26 do capítulo 5 da obra citada, está muito claro quando ele fala da inteligência e principalmente do exercício das virtudes. Ele faz uma pegadinha para os distraídos, porque lá no capítulo 27 está muito claro, quando fala da oração: se eu apresentar para Deus com humildade, com sinceridade, Ele me dará coragem, paciência e resignação. Mas isso são virtudes. Virtudes se ganham em competição, mas no item 26 do capítulo 5 não é isso que está escrito. A coragem, paciência e resignação seria a resultante do mérito, do esforço de cada um. O uso da inteligência, porque se um espinho cravar na minha carne, eu vou deixar? Se eu cair num riacho, eu vou me deixar afogar? Não vou buscar recursos? Lá ele deixa muito claro que as provas aparecem para desafiar a nossa inteligência. E no item 11 do capítulo 11 da obra A Gênese,
E eu fiquei até muito feliz quando eu leio no item 10, mais ou menos assim: de acordo com as obras, com as tarefas, com o que eu me proponho realizar, a natureza vai me fornecendo novos corpos, novas ferramentas. E no item seguinte, ou no parágrafo seguinte, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir esses novos equipamentos. Deus lhe fornece apenas os materiais. E na obra Evangelho segundo o Espiritismo, o máximo que Deus permitirá que os seus emissários façam é nos instruir. Então, de um lado temos a instrução, de outro a matéria-prima. E Kardec percebeu que mediunidade é isto. E ele começou a partir dali, porque está claro na Revista Espírita, principalmente se vocês compulsar o artigo do mês de junho da revista de 1866, vocês vão perceber que o Dr. Calais, que era um espírito que desincumbiu de sua tarefa como médico, diferente dos seus colegas. Ele buscava a cura do corpo, analisando a sua conduta moral. Mudando a conduta, desaparecia o efeito, que era a enfermidade. Era assim que ele assistia àqueles que buscavam a cura física. Mas como a lei de destruição é uma lei irremovível, tudo morre para renascer, para se melhorar, para se aperfeiçoar. E o Dr. Calais desencarna. E na espiritualidade ele segue assistindo aqueles que buscavam a cura da alma, na velocidade do pensamento. Tente imaginar alguém que viaja da Terra até Júpiter em alguns segundos. Isso foi Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Agora tente imaginar em alguns segundos o Dr. Calais atendendo na fila do SUS. Por ser a cada um conforme as suas obras, de repente ele se vê fora do corpo perispiritual, como André Luiz também se viu fora daquele corpo astral, que ficou nas câmaras de retificação, e se projetou para a dimensão onde estava a sua mãezinha, somente com o corpo mental. E ele se percebe dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. E já que ele era médico também, ou estava, ele arrisca uma pergunta e a resposta veio. E ele percebe que estava respondendo para ele mesmo. A isso chamamos consciência. Se assim podemos dizer, Kardec deixa sinais disso na obra O que é o Espiritismo, na pergunta 127, quando ele questiona: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? A resposta são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações, que nem sempre são possíveis tomar essas boas resoluções quando encarnamos, porque se a matéria nos conduzir, iremos rumo à brutalidade, conforme consta na questão 605A do Livro dos Espíritos. Se nós sobressairmos, nós a levaremos rumo à angelitude, porque conforme está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho, o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Eu posso fazer com que o meu corpo evolua até chegar ao estado vibracional do meu corpo perispiritual e eu sair da visão de vocês. Se eu mudar a frequência e quem estava na sua frente já não existir ali, se assim podemos dizer. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, o perispírito de hoje, segundo Kardec na obra A Gênese, é a alma evoluindo, já que tudo cresce, tudo evolui. O corpo físico de hoje será o perispírito de amanhã, que será a alma de mais tarde, e assim sucessivamente. Está muito confusa a linguagem? E eu nem comecei, eu só estou fazendo o aquecimento.
porque eu não creio que vocês preferem que eu fale mais do mesmo. Igual todo mundo estava falando, ou quer que eu acrescente alguma coisa? E nem sei se eu estou acrescentando, porque tudo que eu vou dizer, isso já foi dito há milhares de anos. E dentro desse dizer alguma coisa diferente, eu gostaria de falar muita coisa de pouca coisa, para a gente poder entrar na troca do coelho, porque a mediunidade, no sentido profundo do termo, de acordo com André Luiz, biologicamente falando, ela ocorre no interior de uma célula. Cada célula é uma médium encarregada de tornar visível, tangível, concreto o que foi pensado. E eu quero saber se é interesse de vocês a mediunidade do futuro como foi proposta. Porque o próprio Kardec escreve a Gênese. E eu comecei pela Gênese. Não vi nada de complexo lá, porque eu não tinha ideias preconcebidas. Somente o primeiro ano primário incompleto, então eu não tinha críticas, então eu não vi nada de confuso. Mas tem pessoas que acham muito confuso o que está na Gênese. Mas quando percebemos nesta obra, no item 27 do capítulo 2, onde me deu um start. Até então eu dormia, estava desenganado pela medicina com somente 2 meses de vida. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual esse espírito seria Deus em relação ao seu corpo. E o espírito Kineman, pela psicografia de Camille Flammarion, que nós sabemos que tanto Kineman quanto Galileu são vivências do próprio Camille. Ali já começou o enigma para mim. Como que Camille pode psicografar ele próprio? E Kardec já tinha testificado isso, porque na Revista Espírita tem uma entrevista feita com a consciência, com o espírito do indivíduo, que respondeu 80 questões que a alma, o que estava encarnado, não sabia. Então ele percebe que quem estava encarnado não era o espírito na totalidade. Como na sequência Leon Denis percebe isso, Gabriel Delane percebe, Camille Flammarion, mas o que eu achei mais fantástico foi Ernesto Bozano. Em cada encarnação, o espírito fabrica uma alma. Eu achei isso de uma riqueza incomparável na obra O Objetivo da Vida. E Joana de Anges narra que o que encarna é apenas uma semente, um ponto de autoconsciência pura. A autora simbolicamente narra que o espírito é semelhante a um pé de laranja repleto de frutos. E a alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas. Na realidade, não há esquecimento do passado. E quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo mata a charada logo no capítulo 19. A fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento? Se eu souber consultar a minha consciência e falar com esses terapeutas, como o Dr. Calais dialogou. Só que quando o Dr. Calais volta para questionar de novo, não tinha mais vários, só tinha um. E começou a passar num telão, conforme está na mensagem, que chama-se O Sono do Espírito, na Revista Espírita. E eu não digo 3D, acho que 5D. Onde o primeiro terapeuta, o primeiro médico começou o estudo de medicina, e eu fico imaginando Hipócrates, há 24 séculos atrás, mais ou menos. Onde o segundo continuou, e eu fico imaginando Paracelso, que é a sequência dele segundo Hermínio Corrêa de Miranda. E fico imaginando mais tarde o pai da homeopatia,
o espírito Hahnemann, que é a sequência do trabalho de Paracelso. E fico imaginando ainda ele hoje como precursor da medicina espiritual, que é o título que Hermínio deu para ele na atualidade. E quando ele percebe que chega a sua vez, a encarnação do Dr. Calais tinha como objetivo vivenciar o que foi teorizado pelos demais. Porque a encarnação que nós crescemos intelectualmente, noutras, a nossa inteligência emocional, que é a pauta. Noutra, a inteligência espiritual. Na atual, pode ser as três. A consciência ética. E agora eu vou baixar um tom, um degrau, e vou bem na câmera lenta, embora daqui a pouco vamos abrir para perguntas e respostas. Vocês podem interromper quando quiser, assumir o microfone e falar algo mais lúcido e claro, ou questionar. Agora eu só não garanto de responder. Talvez a minha consciência saiba, e quem é vidente sabe que eu estou fora do corpo desde quando eu comecei a minha fala. Se eu estou fora, quem é que está falando com vocês? As minhas várias vidas? É exatamente isso. Aprendi isso logo no Livro dos Espíritos, na questão 455 com Allan Kardec. Ele desdobra a alma do seu corpo. Quando ela sai, ela olha para um lado, vê o seu espírito, e olha para o outro, vê a sua carruagem biológica, o seu corpo, e os laços no plural, perispirituais, um que liga a alma ao seu corpo, que é transitório segundo Kardec, e outro que liga a alma à sua consciência, que é indestrutível. E Kardec narra, na nota de rodapé, que quando a alma afasta do corpo, vai adquirindo a sua emancipação, quer dizer, sai da influência da matéria, e quando aproxima de sua consciência, enxergando o corpo com os olhos da consciência, ela começa a ver o interior das células. E eu fico imaginando ela olhando o neoplasma, o núcleo, com o seu DNA, e olhando somente para um dos cromossomos. Quem faltou a aula de biologia? É só estudar espiritismo. Tudo que eu estudei nesta vida foi espiritismo. Não aprendi biologia em lugar nenhum. Aprendi na doutrina, que estuda desde a origem ao imensurável do ser. E nós sabemos que se o pensamento for positivo, ele está carreando energias como medianeiro para o fortalecimento, segundo Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, Pensamento e Doenças, o capítulo, ou, se negativo, eu estou matando o meu DNA. E num cromossomo, somente dos 46 presentes numa única célula, segundo o professor e mestre, professor de medicina Enéas Carneiro, que muitos pensam que ele morreu de câncer, e ele foi mais um que foi assassinado para não ser presidente. E quem ouviu esse moço falar de Deus não precisaria mais nada para ser presidente, ou do corpo humano, porque ele sabe que apenas num dos cromossomos tem o equivalente a 5 bilhões de nucleotídeos, estruturas que viveram antes do RNA, primeiro as moléculas de fósforo, depois os nucleotídeos, depois o RNA e agora o DNA. E percebe mais, que há uma média de 20 bilhões de bits de informação dentro de um único cromossomo. E se pegarmos 8 bits na linguagem da informática, construímos um byte, uma letra, o A, B, C, a vírgula, o ponto. E ele vai fazendo os cálculos e percebe que tem um equivalente somente dentro de um único cromossomo 4.000 livros de 500 páginas de informações. E quando eu penso, eu estou enviando o que eu estou pensando.
E esta estrutura, composta por 4 entidades, com o nome de timina, de guanina, de citosina e de adenina, ouve o que temos a dizer. Com o pensamento positivo, nós vamos rejuvenescendo os códigos, as informações, ou atualizando as informações contidas nessa consciência. E vocês sabem que fora do núcleo, dentro da membrana, o que nós chamamos citoplasma, todas as organelas, desde as mitocôndrias, como usinas de forças, como bactérias domesticadas, que vocês sabem disso, vírus que trabalham em perfeita harmonia no interior delas, ou seja, tudo que tem numa célula existe no corpo como um todo. Eu estou falando de mediunidade, preste atenção. Se mergulharmos o nosso olhar neste líquido intracelular, nesse oceano basicamente aquático, eu vou perceber pequenas estruturas à semelhança de estrutura óssea que chamamos de citoesqueleto. E se eu aprofundar um pouquinho mais a lupa, eu vou ver que basicamente ele é feito de microtúbulos. E esse microtúbulo é a mente da própria célula. O DNA é a consciência. E quando eu idealizo o jejum intermitente, que virou moda, só que a maioria não sabe o que estão fazendo. Eu deixo de comer por 6 horas, por 12, por 24. Tem alguém que vai até um pouco mais. Só que não sabe o que está fazendo. Quando eu paro de comer por 6 horas e mantenho a criação dos átomos que compõem as moléculas que estruturam as células, conforme Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, no item 126 até o 131, ele não só nos ensina a criar os átomos, transformá-los em medicamentos ou em alimentos. E é esse alimento que eu vou dar a ela quando eu estou privando daquilo que eu normalmente estaria comendo. Nem só de pão vive o homem. Agora, com a ausência do pão físico, eu construo o pão espiritual. E para isso, André Luiz narra em Evolução em 2 Mundos que existe em nós, através da mente, um oceano inesgotável e inestancável do que nós chamamos de bioenergia. A energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Em nós. Queiramos ou não, conforme está na obra Mecanismo da Mediunidade. E Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, a cura não depende dos seres cósmicos, nem dos espíritos, nem da medicina terrena. Depende da quantidade de amor que eu sou capaz de movimentar em benefício do meu próprio universo. E para isso, veja 3 autores. Joana de Ângeles, que atualizou o pensamento um pouquinho mais na obra Desperte e Seja Feliz. Vem dizer-nos que as doenças acontecem pelo mau uso da energia. E temos em nós uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e um médico interno. A lição chama-se o médico interno, na obra citada. À disposição de todo aquele que assim deseja construir uma nova realidade. Então, se no corpo temos um médico à nossa disposição, recursos inesgotáveis, Allan Kardec, na obra A Gênese, no perispírito temos uma fonte permanente de energias, conforme está lá no capítulo 14, e ele nos ensina a usar o pensamento e a vontade para construir moléculas saudáveis com o fluido que está fora. Eu seleciono uma porção, gravo nessa porção as minhas virtudes, qualifico esse fluido
através do meu perispírito, eu condenso essa energia em forma de moléculas, de átomos, e posso transferi-la para o meu corpo, com algo que está fora. Mas ele narra que eu posso usar a energia do meu próprio perispírito, e só desce quem subiu. Se o perispírito de hoje foi o corpo de ontem, quem subiu pode descer, porque se assim não fosse, Jesus veio de onde? Onde estava Jesus? Qual a sua veste? Será que era igual a nossa, que ele usou aqui para falar conosco? Garanto a vocês que não. Então nós podemos desprender parte do nosso perispírito, que segundo André Luiz, no duplo etérico tem energias, e Kardec também na obra O Livro dos Espíritos, questão 257, antes do corpo físico, que vai transformar em átomos físicos, na mesma dimensão deste, e após, uma nós chamamos de princípios vitais, gera os átomos. A outra é a união dos átomos formando o que nós chamamos dos nutrientes do próprio corpo, fluido vital. E a outra, a energia que organiza e mantém essas duas dimensões. Estão acompanhando tudo? E mais tarde, foi o que André Luiz afirmou, Leon Denis, Joana de Ângeles, que na mente a fonte de energias, além de ser inesgotável e inestancável, nada é impossível de se realizar desde que as ideias sejam enobrecedoras, desde que os planos futuros ou das futuras ações sejam enobrecedores. E a autora narra que ideias, que são junções de pensamentos, e o pensamento para Allan Kardec é o que encarna, um pensamento é o que vai encarnar. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. É o que está no item 76 do Livro dos Médiuns. Um pensamento pode transformar-se numa alma futura, porque é uma semente de possibilidades. O pensamento é uma expressão da consciência. Você não tira o galho de uma árvore e faz uma muda, e com a muda não faz outra árvore. Você não colhe uma semente e faz o mesmo. Você não pega uma parte de uma árvore, a parte de outra não faz uma enxertia. Mas aí teria um problema, tem dois espíritos animando a mesma árvore, o cavalo e a parte que vai produzir. Tudo não tem alma? Os vegetais não têm almas? Camille Flammarion, Narrações do Infinito, a obra. Plantas existem que vivem de modo igual a nós outros, sentem, pensam, raciocinam e falam. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido, quando se ignora a lei da maneira de ser e ele o concernente. Existem vegetais sentindo e agindo. Ver-se-iam plantas sentindo e fazendo-se compreender. Sem a menor dúvida, as plantas terrenas são sim dotadas de alma, de igual maneira que os animais, os homens. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. Tudo bem, só tem então. Agora, se tiver dúvida, vai ter com Camille Flammarion, não tem nada a ver com isso. E ele não falou porque alguém disse, ele saiu do corpo e viu isso acontecer. Quem leu essa obra fica extasiado, porque ele sai do corpo e começa a ver as partículas, que nós chamamos de átomos primordiais, se unindo, formando os infracorpúsculos na visão do Emmanuel. Depois as linhas de força que nós chamamos de supercordas. Depois o mundo subatômico e aí por diante. Ele vendo em tempo real. Imagine a cena. Você já conversou com as suas plantinhas ou você não cultiva? E elas não respondem? Porque eu tenho amigas que conversam com as orquídeas que começam a florescer e não param mais. Numa das palestras, nós falamos de alimentação num restaurante, a palestra foi no próprio restaurante. A amiga que já conseguia
que a sua orquídea florescesse o tempo todo, que é uma média de 1 mês e meio ela produz flores. Pediu para sua amiga levar a planta que tinha 10 anos, a orquídea, e nunca florescera, para ficar ao lado daquela assistindo a palestra. 1 mês e meio ela floresceu, sem que ninguém conversasse com ela. Florescia, ensinou. Isso é um fato. Raul Teixeira ainda está por aí. Questione a ele, porque ele narra de uma jovem senhora protestante que orava com o auxílio dos desencarnados. E a semente nascia, crescia, florescia, frutificava em pouquíssimo tempo. Há pessoas que fazem isso acontecer em minutos. Outros levam um pouquinho mais. Se estudarmos André Luiz, vamos perceber na obra Entre a Terra e o Céu que quando a mente atingiu mais altos degraus no processo de autoiluminação, a mente arroja de si mesma, porque se há nela uma fonte inesgotável, o energismo para compor os seus veículos de expressão, o perispírito, o corpo físico. E quando o espírito domina a lei de aglutinação, ele constrói os seus corpos e encarna em mundos que lhe sejam inferiores. Em momento algum André Luiz falou de concepção. Você já tinha prestado atenção nessa leitura? E ele narra mais ainda na obra Os Mensageiros. Há luminares prestando serviço no reino vegetal, no reino mineral. E Maria, João de Deus, seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo, retornam ao reino vegetal, ao reino animal. Você encarnaria no reino vegetal hoje, para ser a orquídea que a gente vai conversar? Sim. Quem não gostaria? E você sabia que quando você conversa, você está encarnando o seu conteúdo nela? É isso que Maria, João de Deus narra. Porque esses seres voltam e essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais do pensamento desses luminares. Não é o pensamento que encarnam? Ele não estaria encarnando frações para acelerar o processo? Jesus, em relação a nós, eu não me sinto nem um átomo do reino mineral em relação a ele. Agora tente comparar. Ele não veio até nós e dizer, pelo menos num momento, alguém me tocou e eu senti desprender de mim virtudes. As virtudes dele não entrou no universo do outro ou da outra. Então agora vamos falar de mediunidade. De vez em quando vocês comem. O ato de cozinhar não é um ato mediúnico? Joana de Ângeles. Eu não sei o que é esta entidade. Eu só sei que tem hora que eu preciso fazer jejum de fato, para eu sair da influência do corpo para alcançar o espírito da letra. E na obra Entrega-te a Deus, a autora narra que a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. É isso que vocês falam aqui na casa? A primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E após concluir a tarefa, que é a mesma recomendação de Kardec, de Emmanuel também, ele vai abraçar as tarefas mais modestas, que normalmente a soberba rejeitam. Lavar o banheiro, por exemplo. A vaidade, porque quer aplauso. E ela narra através das tarefas, não falou em nenhum momento de reunião mediúnica. Mantém-se o intercâmbio para colher as informações, para levar o consolo, o esclarecimento, a orientação aos que sofrem. Está lá na obra Entrega-te a Deus. E se ela narrou isso, qual foi a obra seguinte? Ilumina-te, construiu o manual. E se eu faço isso, qual a obra seguinte?
rejubila-te em Deus, venha para o gozo do seu Senhor. E nesta obra, o que ela informa a respeito da oração? Orar é iluminar-se de dentro para fora. O ato de orar é um ato mediúnico. Emmanuel, na obra Emmanuel, quando a individualidade realiza esse processo de autoiluminação, como recompensa recebe, se capacita para buscar diretamente na fonte, sem o auxílio de quaisquer intermediários. Está em Emmanuel. Em André Luiz, no Mundo Maior, a mediunidade mais segura é a intuição pura. E a intuição é construída por vivência no processo de autoiluminação. E na obra Pinga Fogo, o próprio Chico, com certeza inspirado por Emmanuel, intuído pela sua própria consciência, a mediunidade do futuro será a intuição. Já não estamos no futuro, já passou mais de meio século. Então, quem necessita ainda do fenômeno, pelo menos estude. Allan Kardec não permitia a presença de um médium curioso sem conhecer a teoria a respeito da mediunidade. Ele tinha que estudar o que já estava organizado por ele e pelos espíritos a respeito da mediunidade para participar de uma reunião. E aí nós vemos na maioria das casas espíritas, no dia da mediúnica não falta ninguém, mas no dia do estudo da palestra, e o doutor Newton de Embu das Artes, do Centro Espírita Obreiros do Amor e da Misericórdia, juntamente com o Dr. Chan, o Espírito, com a sua equipe de terapeutas do mundo físico e capacitando para a terapêutica espiritual, porque ele é um médico que recebe outro médico. Ainda vou perguntar para ele se o Dr. Chan é ele próprio. Eles fizeram um experimento. Construíram uma câmera Kirlian e fotografa a sua aura antes de você receber a água magnetizada. E a própria água antes e após. Fotografa a sua aura antes de você receber a bioenergia. E após. Fotografa a sua aura antes de você orar. E após a oração. Fotografa antes da reunião de desobsessão e após. Antes das cirurgias espirituais e após. E antes da palestra e após. Onde ele detectou a maior harmonia no campo áurico da criatura? No após. Foi na palestra, nas cirurgias espirituais, foi durante a desobsessão, foi durante a bioenergia, a oração ou a água magnetizada? A palestra. Centenas de vezes mais. Há uma casa em São Paulo que chama Seara da Bênção. Centro Espírita Seara da Bênção. Mais ou menos 600, 700 frequentadores. Eles recebem a bioenergia, a água magnetizada, até certas cirurgias espirituais antes da palestra. E a palestra faz parte do tratamento. É imprescindível ouvi-la. E a gente chega lá, tem um coro de 600, 700 pessoas acompanhando um grupo de jovens cantando, esperando até o último chegar. E a palestra não tem tempo para terminar, tem tempo para começar. Pelo menos a nossa foi 1h30. E ninguém reclama. E às vezes, se passar de 40 minutos, a gente já começa a se mexer nas cadeiras. E interessante que às vezes o filme de terror dura 2h30 e a gente nem pisca, para não perder o lance. Bem devagarzinho agora. Porque a vida em si é um ato mediúnico.
O perispírito é um médium da mente. É ele que carrega da própria mente os recursos para o corpo físico. A mente é a médium da consciência. É ela que carrega os recursos para a construção e reconstrução do perispírito e, consequentemente, a do corpo físico também. Mas tente me ajudar a calcular, porque o desafio é do próprio Kardec em Obras Póstumas. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado, através do qual o espírito, o encarnado que esteja usando o seu pensamento, ele está entrando em conexão com todas as suas vivências. Não me pergunte quantas. André Luiz pensava que era 1 bilhão e 500 milhões de anos do átomo primitivo até o homem. Joana narra que só o corpo físico tem quase 4 bilhões de anos. O espírito tem quase a idade do universo. E o espírito, a consciência, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. A intuição, segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, ou o espírito, a individualidade, é a soma de todas as nossas vivências. Eu entro em contato. Estava falando de Kardec. Só que eu não entro em contato só com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo. Quantos seres tem? Ele não falou humanos. Com todos os seres dentro de um mundo. E com todos os seres em todos os mundos. André Luiz reforça em Mecanismo da Mediunidade. Todos os seres que pensam como eu penso estão conectados diretamente comigo. Joana de Ângeles, todos que não pensam como eu penso também. Somos um. E agora, bem fácil e prático. Se começarmos a imaginar o alimento que vai fortalecer a minha estrutura óssea, eu não estou sendo médio de mim mesmo? Carreando do mundo mental, que é uma fonte inesgotável, entrando em contato com a minha consciência, entrando em contato com outras consciências, porque eu estou conectando-me com tudo que está fora também. E quando eu começo a imaginar, a imaginação não dá forma ao que eu estou pensando? O Kardec não nos ensina a criar átomos quando eu começo a pensar, quando eu começo a imaginar? E quando eu gravo o que eu estou sentindo no que eu estou imaginando, eu não estou qualificando o que eu estou criando? Com o sentimento em pauta naquele momento? Quando eu mentalizo a energia que eu estou construindo, eu não estou enviando a energia para onde eu estou mentalizando, onde meu pensamento está, aí estou eu. Se eu conversar com o meu corpo, porque isso é a recomendação de Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo. Consagra-te à própria cura, só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos, eles são vivos, eles são educáveis. E Kardec, na obra Gênese, compreendeu que um órgão é um médium do espírito, já que no Livro dos Espíritos ele presencia o corpo conversar com o espírito, e o espírito com o corpo e a alma com cara de bobo, sem perceber que ela fazia parte do próprio universo. E ele percebe que um órgão pode registrar algo do meio físico e transmitir para o espírito, e a alma nem fica sabendo, porque não conhece nem o teu corpo. E um amigo nosso, professor de medicina, o Dr. Hugo Filarski do Nascimento, também espírita, e foi até interessante o seu ingresso nas lides espíritas, porque ele era apenas um professor de medicina, sem nunca ter sido médico. Ele é um cirurgião dentista, com mais de 30 cursos de anatomia, fisiologia, embriogenia, biologia, química, física. Acho que ele seguiu a diretriz de Kardec, que estudou tudo isso e um tanto mais. E um dia, numa casa espírita, alguém arriscou falar de evolução em 2 mundos e travou no meio do... porque o público, a plateia, não estava entendendo nada, e ele, com aquela vibração contrária, que às vezes trituram a gente. Tem alguém na plateia que quer me ajudar a explicar isso aqui?
na hora, ele estava esperando a vez, porque para mim ele é doutor e mestre nessas matérias todas que eu citei. E ele vai lá e dá uma aula de quase 4 horas, praticamente mediunizado. Ele não viu nem quem falou que aceitou o convite. Mas terminou a aula, ele não entendeu muito bem aquele processo mediúnico e continuou a sua vida de cirurgião dentista e professor de medicina. E um dia ele foi convidado para levar um amigo junto com outros colegas para um evento espírita. Só que houve um acidente e o palestrante não chegou. E ele não era espírita, ele não tinha obrigação de ficar no evento, ele foi dormir, porque não tinha dormido a noite anterior direito, e ele estava lá na caminhoneta dormindo. E daqui a pouco, o seu Bazan, que é esse amigo, bateu: você poderia repetir aquela aula? Como que eu posso repetir aquilo que nem eu lembro? Mas se ele sempre tinha boa vontade, vamos lá. De repente acontece de novo. E ele falou de novo, quase 4 horas no evento. E depois nunca mais deixou de ser espírita. E ele narra: se eu não sei como funciona o meu fígado, o que eu vou dizer para ele? Eu quero que ele sare. Ele tem mais de 500 funções, eu não sei nenhuma delas. Como que eu posso dizer, no meu caso, que tomei um remedinho chamado Depaquene, corte e volta desse moço, que detonou o meu fígado e petrificou a minha vesícula? E não é tão fácil reconstruir a coluna vertebral. Eu consegui dentro de 1 mês e meio. Reconstruir o fígado, eu estou com mais de 10 anos. Porque o chakra gástrico, se eu vacilar no pensamento, ele agride diretamente o meu fígado, o pâncreas e principalmente a vesícula. E a minha vesícula virou uma pedra só, porque hoje estamos melhorando um pouquinho, mas não queira saber quem eu fui outro dia e como eu respondia quando alguém insinuava. Mas já consegui desinfeccioná-la, transformar o único cálculo, que ela virou uma pedra só, em vários, dissolver mais da metade e expelir, e a parte do fígado já está praticamente pronta, porque já está dando para digerir algumas coisas que antes não digeríamos. Porque antes eu não sabia que quando você falava mal da minha pessoa e eu não conseguia metabolizar aquilo, refletia no meu fígado como um processo que parecia indigestão. Inchava o estômago, parecia gastrite, dava queimação, dava úlcera. E quando eu queria me livrar de você e daquela situação, uma diarreia, eu não sabia que isso era efeito. Mas eu não quero expulsar a minha vesícula. É um dos órgãos mais importantes do corpo. E os desavisados, que dizem que são médicos, que o doutor Lair Ribeiro fala que vesícula não se opera, porque Camille Flammarion, no processo mediúnico, ensina-nos a mentalizar e criar órgãos novos, e lembra-nos na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, e temos amigos que já reconstruíram o fígado totalmente, só pedindo perdão para o fígado, assumindo o compromisso de viver uma vida nova acontecendo. Temos crianças que nascem com falhas congênitas, e a gente conversa com o espírito do indivíduo, e ele aceita a proposta e reconstrói o corpo numa semana. Que é um caso de um que está assombrando a nós mesmos, que com 8 anos já dá palestra, falando da evolução do princípio inteligente do mineral ao homem, e que tudo é vivo e que devemos ter o igual respeito para todas as coisas. Eu quero a cura do corpo. Eu estou direcionando para nós a mediunidade, porque se eu não dou conta de assistir o meu próprio universo, o que eu vou levar para o seu? Se eu estou perturbadinho, que tipo de energia eu vou transferir para você no passe?
E o passe tem uma lei, segundo Kardec, também está na obra, a Revista Espírita, está em obras póstumas também. Doa quem tem mais. Não quer dizer que você esteja sentado, você esteja recebendo. Talvez você pode estar doando. Por isso que o bonitão entra dolorido e de repente sai flutuando. E não sabe quem aplicou passe em quem. E às vezes há pessoas que saem da sala de passe e eu estou pior do que entrei. Pior por quê? Lembra das duas jovens senhoras que adoravam aplicar passe no Chico Xavier e saíam flutuando? Quem aplicou passe em quem? E veja a ousadia, que é muita ousadia, não é verdade? Então, se eu sei que eu já fui um lagarto e quase todas as espécies de répteis sabem construir suas perninhas se alguém lhes se arrancar, assim como um gafanhoto, como os outros animais. Onde está a informação se a consciência é a síntese disso? O que eu descobri foi esse povo e eu aprendi a convocá-los com o próprio Kardec. O negócio aqui não está legal. Leon Denis mostra isso claramente em sua obra. A personalidade que estava animando o corpo estava deixando o corpo morrer. Outra assume com essa frase: nós precisamos do corpo. Por isso estou assumindo, e ficou 4 anos no corpo uma alma que não era a daquele corpo. Consertou o corpo, depois entregou o comando, com certeza para alguém que se especializou durante 4 anos, no mínimo vendo a outra governar. Então, quando eu fui desenganado, quem eu poderia evocar se já enxerguei isso de cara na Gênese? E depois no Livro dos Espíritos? E depois na Revista Espírita? A minha própria consciência. E na realidade, se a fé é a consciência que eu tenho da minha destinação, eu vim descobrir que fé vivenciada não é senão a intuição, que é a síntese de tudo que eu pensei, senti, falei e vivi no mais alto grau virtuoso que vocês possam imaginar. E quando eu recebo frações dessa intuição na mente, trazendo as diretrizes, a intuição, que não é senão uma virtude, e você sabe que uma virtude é uma entidade. Isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Quem leu o Evangelho de capa a capa? Não percebeu que o Espírito Caritas, num dado momento, narra: eu sou a caridade? Então é um ser. E depois aparece lá no capítulo 19, a fé é mãe de todas as virtudes. E inclusive mãe do próprio amor. Eu fiquei meio confusinho naquele momento. Mas depois eu vim descobrir que o amor é uma substância que gera e nutre, e é a fé que o cria. É o meu pensamento lúcido que cria essa bioenergia que gera e nutre, que nós chamamos de amor. E quando ele se aperfeiçoa, lá no final da escala, conforme está no Evangelho, ele não é a síntese de todas as sublimes revelações? A síntese de todas as virtudes. E na obra Nos Caminhos de Jesus, já que aqui nós estamos a caminho de Jesus, de Amélia Rodrigues. Amélia de Rodrigues é confiável para vocês? Divaldo Pereira Franco. No capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, quando Jesus estava passando pela consumação da sua missão inicial, a morte na cruz, chega 3 entidades, segundo Amélia Rodrigues, com uma luz indescritível, e eu não sei se é discriminação, mas mulheres, tudo do sexo feminino. Não sei porquê. Eu quero entender depois que é isso. Porque tem 2 coisas que acontecem. Aqui está mais ou menos equilibrado. Hoje tem bastante homens. Mas lá para nossas bandas, mais de 80% são mulheres. Ou eles estão no umbral, ou no andar de cima. No andar de cima é pouco provável. E a primeira apresenta-se: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé, uma entidade.
que confirma o que está no Evangelho. A segunda apresenta-se, tu te lembras, eu sou a esperança. E a terceira, eu sou a caridade. E a quarta, que Jesus rogou ao seu Pai, que não é senão a sua consciência, e ele enviou uma outra virtude, a misericórdia, que também era uma entidade. Então, quando eu vou encarnar algo enobrecedor, não estou encarnando virtudes? E Miramês convida-nos a pensar, você está encarnando paciência, docilidade, mansuetude, ou vende-se na farmácia, no supermercado, paciência? E aí Confúcio narra, a humildade é o alicerce das virtudes. Então precisaríamos pelo menos encarnar a humildade primeiro, para reconhecer a própria ignorância. É o que eu faço sempre. E depois, a consciência é a estrutura. Consciência, percebe-se que não é uma virtude em si, é a estrutura na qual nós vamos desenvolver as virtudes. A paciência é a arquiteta que vai construir, mediante o alicerce, a nova realidade. E pasmem com Joana de Ângeles, a paciência gera a autoconfiança, dá luz. Se é uma entidade, dá luz a outra entidade. E mais ainda, já que ela é mãe da autoconfiança, a autoconfiança gera netos com o nome de paciência. Joana de Ângeles. A paciência gera a autoconfiança e a autoconfiança gera mais paciência. Está com todas as letras em Joana de Ângeles. Então, se eu quero encarnar uma virtude, no campo mental ela transforma-se em quê? No mensageiro químico, no hormônio. Você quer a serotonina, noradrenalina, o que você quer sentir no corpo? Ou você quer outra virtude? Qual que você quer? Quando a gente fica enfurecido, construímos qual hormônio? Eu não ouvi. A adrenalina, que dizima uma infinidade de seres. Eu ia dar o nome de um ser que dizimou mais de 6 milhões, mas o nome fica por conta de cada um. André Luiz, então a partir da mente, o que nós chamamos de virtudes, ou aquilo que queremos encarnar para comandar as nossas vidas, transforma-se em hormônios psíquicos para gerenciar o mundo psíquico-emocional, perispiritual, ou físicos, que vão aonde? No cérebro físico temos medianeiros, que interpretam tudo que está sendo construído na mente, o que a inteligência determina, o que a imaginação, o pensamento, os sentimentos, o cérebro físico, através de uma porção de elementos que chamamos de neurotransmissores, que quando se unem 2 ou mais, transformam-se nos neuropeptídeos, que transformam o pensamento positivo em fótons, partículas de equilíbrio ou do amor tornado tangível, segundo a física quântica e Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos. E esse energismo, transformado em ordens ou em partículas de equilíbrio, vai viajar, se ordens sendo edificadas através do sistema endócrino, vai tornar-se personificações e viajar pelo sistema sanguíneo. Se matéria-prima, se vitalidade, vem por esse caminho, ao invés de entrar no sistema endócrino, diretamente no sistema sanguíneo, e vai como forças vitalizadoras das próprias células. E vocês entenderam, e Joana de Ângeles narra, por isso que eu precisei fazer o lastro lá primeiro, que o pensamento reflete de imediato no citoplasma da célula. Agora vocês já sabem o que é, e interage com a consciência da célula, que é o DNA. E quando os microtúbulos se unem atendendo esse pedido do hormônio, eles se transformam nos centríolos, nos construtores da própria célula, que tem a capacidade inclusive para criar qualquer organela ou duplicar a mesma.
Só que eu estou no jejum intermitente, no modismo, e não sei nada disso. E quando eu estou fazendo o jejum, a partir de 6 horas, as organelas que atenderam o meu pedido, que no meu caso eu emagreci de 97 quilos para 75 em 20 dias, e eu criei a realidade, porque eu sabia que a partir de 6 horas as organelas mais fortes ou as mais saudáveis que obedecem o meu projeto de mudança começam a se nutrir daquelas que recusam a mudar-se, porque elas enfraquecem, porque elas não recebem o pensamento nobre, o alimento nobre que eu estou criando e o alimento físico que eu renunciei a ele. E a isso chamamos desintoxicação. E eu me liberto dos vícios, sejam vícios por excesso de comida, seja tabagismo, alcoolismo, seja drogas, seja o que for. E quem é que está criando a oração, carreando da consciência o Evangelho, que é força, vitalidade e vida. Força é a virtude, vitalidade é a matéria-prima, e vida, eu posso trazer uma vida já pronta. Quem subiu pode descer e assumir o lugar, sem prejuízo de evolução. O professor que vai lá na roça ensinar, ele não perdeu seu conhecimento. Talvez ele tenha que montar num jumentinho, vestir uma roupa de couro, dependendo de onde ele vai andar, mas ele não perdeu a sua lucidez. Ele só está ali naquele momento. E esse centríolo gesta um medianeiro para conversar com a consciência, porque tudo tem médium, que chamamos de ribossomo, para que a alma, atuando no citoplasma, possa conversar com o DNA que está sendo gerenciado pela consciência através do automatismo. Por isso que nós não sabemos como funciona. Sabemos que há alguma coisa conduzindo os nossos corpos, mas não sabemos o que às vezes. E esse médium, quando interage com o DNA, quer dizer, a vontade de quem deseja curar-se ou auxiliar alguém, com a vontade da sua própria consciência ou de outros seres, interage com a adenina, guanina, timina, ocitosina, e a partir de 2 formamos os genes. E o gene já é um ser que nós podemos dizer uma enxertia, é a minha vontade com a vontade da minha consciência, do Deus que é em mim, do Cristo interior. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. E esse gene gesta o elemento que vai ser a estrutura consciencial da molécula de proteína, o aminoácido. Se não tiver o elemento nobre lá na mitocôndria, a glicose de boa qualidade do alimento que eu trouxe ou que eu construí com a mente, eles próprios se reúnem, os aminoácidos, e se transformam na proteína. Eu sou o pão da vida, disse-nos Jesus. Mas se tem material de boa qualidade, que a mitocôndria fraciona como uma usina de força em diminutas partículas, esse mesmo medianeiro ribossomo, interagindo com outra organela chamada retículo endoplasmático, a união dos dois muda o nome do retículo, que passa a ser retículo endoplasmático rugoso, e é no interior dele que vamos fabricar a proteína para nutrir as organelas que ficaram, porque o centríolo vai construir as demais que serviram de alimento. Entenderam tudo sobre o jejum? Quem se arrisca a fazer a partir de hoje? Então não é apenas deixar de comer. Eu preciso ter uma intenção e saber o que eu estou fazendo, porque a partir de 6 horas as células saudáveis começam a comer as menos saudáveis. E aí adoecemos. Aí começamos a morrer. Já falei demais pelo meu tamanho. E agora perguntas e respostas. Depois tem uma reunião de incorporação. E veja lá o que vão incorporar, porque precisa fazer parte da vida de vocês. Porque nenhuma das ovelhas que foi confiada a Jesus se perdeu. E nem se perderá. Agora, nenhuma das que vocês vão incorporar ali deverá se perder. Quem vai fazer a pergunta? Eu posso deixar o microfone, porque eu vou até vocês. Porque quem vai registrar para ficar para vocês é esse mocinho aqui, que é o meu médium, que está enviando para a minha memória extracelular, que está no meu bolso. Literalmente. Não pergunte todo mundo de uma vez.
e nem fale que tudo isso é maluquice, todo mundo de uma vez também. Vocês não têm obrigação nenhuma de acreditar nisso. Só que o trabalho de mais de 25 anos de estudo do livro foi achar essas informações em mais de 1000 livros diferentes. Nós temos uma colega aqui que teve câncer e ela fez todo o trabalho de transformação pelo pensamento e se curou. Ela tendo esse conhecimento que você transmitiu, ela trabalharia muito melhor essa situação. Às vezes num relance. Num relance? Num relance. Porque se a energia muda totalmente em alguns dias do corpo inteiro, e se basta a mentalização para que eu crie um órgão novo, eu estou mentalizando o órgão. Ele pode ser mentalizado instantaneamente, dependendo da habilidade do espírito e para quê. Joana de Ângeles, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas. Eu estou idealizando e planejando, eu não fiz ainda. Só que ela narra que as ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, que está carreando alguma coisa para fora, que reorganiza os complexos campos celulares, vitalizando-os, harmoniza-o mediante as novas leis hormonais e multiplica as possibilidades da produção das próprias células, no caso da proteína. Aí ela dá a receitinha. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, aquilo que você almeja, projetando-se no tempo. Você vai se ver daqui a pouco em condições de equilíbrio, ver-se recuperada. Só que agora o segredinho, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as novas atividades que pretende concretizar com o corpo saudável. Entendeu o segredo da cura? Diga, meu amor, eu vou chegar aqui. Sebastião, minha mãe, ela é espírita há mais de 20 anos. Ela segue já a linha do espiritualismo. Ela não segue mais a linha do kardecismo. E ela faz parte da Mansão da Paz, que fica aqui também em Teresina. E ela e o grupo dela, de trabalhadores da casa, eles começaram agora não com jejum, eles começaram a comer somente legumes e verduras, né? Coisas cruas, nada cozido, nada vaporizado, nada de animal. E ela faz meditação todos os dias. Ela perguntou se eu queria começar a fazer durante uma semana, mas eu ainda não me sinto preparada. Mas eu poderia começar antes, depois passar para frente o jejum, mas poderia começar com as verduras cruas e fazendo meditação de pelo menos 20 minutos por dia. Todo mundo ouviu o que ela perguntou? Acho que deu para todo mundo. A sua mãe só esqueceu de um detalhe, principalmente em Leon Denis. O espiritismo é o espiritualismo moderno. Eu acho que nem ela esqueceu, foi eu que não soube. Não, eu digo assim, então ela continua, porque a doutrina é dos espíritos, não dos rótulos, mas eu só estou brincando com você. Então ela perguntou se ela pode começar pela alimentação diferenciada, pelas meditações, sem dúvida. Mas o que Jesus nos advertiu, é o que entra ou o que sai da boca que complica a nossa vida. Então leia Kardec, Teoria da Beleza, Obras Póstumas. Se você sutilizar o pensamento, o seu corpo rejeita o alimento mais denso e vai selecionar o alimento mais sutil. Porque é válido você fazer essa escolha de alimentos. Mas se você não muda de dentro para fora, Leon Denis, a vibração de um pensamento, você está comendo o chuchu cru, é uma delícia. E não é, ele tem mais de 3 vitaminas, dizem-nos que é vitamina A, B e C, né? Água, bagaço e casca. Só que além dele ter as 3 vitaminas, ele tem mais uma infinidade de coisas. Só que você está comendo cru. Só que você está pensando mal da vida dela. E um pensamento, segundo Leon Denis, a vibração dele ou de uma palavra expulsa tudo que é contrário e atrai tudo que é semelhante. Vamos supor que ele plantou o chuchu com a maior boa vontade, tudo evangelizado, tudo vai dar certo? Não. Por isso tem que juntar as coisas. É uma proposta de mudança de dentro para fora e o auxílio ao corpo de fora para dentro.
Porque não adianta só você fazer meditação, oração e não mastigar a comida, por exemplo, não estar presente na refeição. Porque naquele momento que eu estou presente, veja lá, André Luiz e Gibran, Khalil Gibran, no único átomo tem tudo que existe no sistema solar, ou até no universo, segundo Joana de Anjos, num único átomo. E eu estou com um copo d'água, e já sinto que eu não preciso do copo, e eu pego apenas uma gota. Está dando para ver essa gota? Vê se fica quieta aí. E eu quero alimentar o meu corpo. Basta uma gota. Aqui tem 9 trilhões de átomos. E se com uma gota d'água eu estou em conexão com tudo que existe no planeta, no sistema solar ou no universo, o que eu estiver mentalizando a partir de agora, eu estou carregando da natureza para o meu universo. E às vezes basta isso. Você vai fazendo com que a gota d'água desapareça dentro da palma da mão e, para quem não sabe, tanto na palma da mão quanto na sola dos pés, tem todas as terminações que tem no corpo inteiro. Ou cada milímetro tem tudo, porque o micro contém o macro. Se percebe que não deu muito certo, a fé estava um pouco frágil, põe um pouquinho mais e esfregue as mãos. Molhe as mãos como um todo. Vocês vão perceber que sente uma sensação de alívio da fome imediata. Isso parece que não deu certo. Então pegue um punhado de água e passa no rosto para ver como faz uma diferença. Bom, isso não deu muito certo. Pega um copo d'água e começa a mastigar a água, imaginando o que você gostaria de comer. Seja a picanha, seja o peixe, seja o chuchu, seja o que for. Além de você estar criando com a mentalização, mais de 35 milhões de pequenas glândulas no interior da boca começa a extrair da água a sua vitalidade e a trazer essa vitalidade para os corpos sutis. A fome não está no físico e muito menos no estômago, porque alguém ansioso come além da conta. E não é uma fome física. Mas se eu sei, uma boa música pacifica a ansiedade. O exercício de autoconfiança, mais ainda. Não conseguiu ainda com um copo d'água? Pega meio copo d'água agora e outro sem nada. Sol nascente. Quem lê o livro dos Espíritos, questão 186, sabe que os Cristos estão lá. E é de lá que eles governam o sistema solar. Tanto o nosso governador supremo do planeta Terra, quanto o de Marte, o de Júpiter, porque Emmanuel fala que eles existem. Tanto na obra A Caminho da Luz, quando ele reconhece que Jesus é o Senhor Supremo do planeta Terra, atingiu o grau de evolução suprema em relação a nós, terráqueos, mas não é o governador do sistema solar. E na obra A Era do Espírito, com José Arguino Pires, ele narra do Cristo que governa o sistema solar, a constelação, a galáxia, a nebulosa, a supernebulosa, e vai indo, até a cabecinha do Chico não aguentar, como ele fala. Pode parar com esse negócio que a minha cabeça não aguenta. Vocês sabem disso. Conversando com eles, que são os senhores supremos de tudo quanto existe na Terra, fale de vossas intenções. Use de humildade, de sinceridade, apresente uma proposta. E os raios solares vão atravessar a sua água, que vai começar a ser trocada de copo para copo. Esse está vazio, eu passo para cá e mentalizando o que pretendo. O ar atravessa também a minha água, e o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele já nutre o nosso corpo em mais de 70%, o ar. Enriqueceu um tanto mais a água. O energismo que eu estou intencionando também está colaborando, e todos os demais agentes da natureza. A hora que eu termino a minha mentalização, a água mudou a textura, muda a cor, muda o sabor, muda tudo. Agora veja se essa atende. Se não atender, vai para debaixo do chuveiro. O banho cura, ele nutre antes de comer. Só coma no último caso e entenda-se,
a saciedade está na boca, não no estômago cheio. Então mastigue bem devagar. Eu pego um pouquinho de suco de uva, que eu não tomo mais do que isso, e pego cada gole e vou mastigando e mentalizando, e entrando em contato com a natureza, assim como com a água. Você jamais vai me ver tomar um copo de uma vez. No passado eu fazia isso. Um copo d'água antes, meia hora antes da refeição, fazendo exercício, a gente já come de 30% a 60% menos. O Osmir ficou preocupado porque ele não me viu tomar muita água hoje. É a quantidade da água que se toma? Ou onde você está quando toma água? A água demais pode dar uma overdose de água e matar a pessoa. Em Mato Grosso do Sul morreu uma estudante, lá tem a mania do tereré, ou do tererê. Foram disputar quem tomava mais. E ela, com excesso de água no corpo, como se afogasse a sua célula, morreu. Então, tudo em excesso é prejudicial. Então, se soubermos fazer isso e mastigar de 30 a 80 vezes, eu vou comer, como eu como hoje, 1/10 do que eu comia há 6 meses atrás, por exemplo. A cada dia a minha alimentação está diminuindo e não sinto fraqueza, porque às vezes, como numa vivência que fizemos no carnaval, eu fiquei das 9 às 18, com o intervalo do almoço somente. Mas do almoço, sempre um vem conversar. Aí eu troco a comida pelo diálogo com as pessoas, que nutre-me muito mais do que a própria comida. Para quem reconstruiu a coluna recentemente, ficar de pé das 9 praticamente às 18 horas, deveria sentir algum desconforto, não deveria? E não sinto coisa alguma. Agora, se eu estiver falando da vida de vocês, será que eu fico 5 minutos? Basta eu entrar no ambiente e começar a reclamar, dá um peso no corpo. Boa noite. Na verdade, são duas perguntas. Primeira aqui, segura aqui. pode ser errado, isso foi minha falta de entendimento, mas você falou bem do processo genealógico que dá todo esse, que a mediunidade era tudo isso, né? Você explicou muito bem essas minuanças de como acontece, processos detalhados e tal. E, na verdade, minha dúvida ela é mais voltada, como você falou, para a questão da mediunidade, que essa mediunidade do futuro ela é intuitiva, como Chico Xavier já falava lá atrás, né? E a minha dúvida é saber em que consiste, e falando de forma mais prática, em que consistiria essa mediunidade, o que nós poderíamos definir como essa mediunidade intuitiva, e mais falando da forma mais prática ainda, sobre uma comunicação mediúnica, das comunicações mediúnicas, como saber identificar quando o médium tem quando ele é um médium que tem intuição, que é essa comunicação intuitiva, entende? Mais ou menos a pergunta, a primeira. E no segundo caso era falando especificamente da faculdade mediúnica, como você falou, um processo até divino, que você explicou bem detalhado mesmo como é que se dá, que tudo é uma forma medianeira, desde as células, enfim, com a comunicação com os planos divinos e os outros planos. E por que um processo tão bonito e tão rico de detalhes, de perfeição, é dado nesse mundo a pessoas, a espíritos ainda poucos evoluídos, e que não tem nenhum entendimento de como funciona esse processo, já que a gente aprende no Espiritismo desde cedo, desde das obras básicas, que tudo é um processo, e isso é uma dúvida minha. Por que pessoas que realmente, que às vezes não tem nem entendimento de como funciona tudo isso, tem essa faculdade, tem nascem com a mediunidade, entende? Mais ou menos essas duas questões que eu tenho. Não sei se foi claro, né? Foi. Dá um seminário de 8 horas, nós vamos tentar em alguns minutos, né? Então veja, há pessoas que nascem com predisposições orgânicas, psíquicas e emocionais, mas a mediunidade intuitiva, segundo Kardec e vários outros, é uma construção através das virtudes e não apenas de aptidões. Por exemplo,
Eu tenho um amigo, eu não vou citar a cidade nem o nome do amigo, mas eu até poderia citar, mas não vou citar por enquanto. Quando ele chegou na casa espírita, ele não tinha nenhuma mediunidade, o que nós chamamos de mediunidade, nenhuma faculdade medianímica. Só que ele se apresentou para o trabalho e foi lavar os banheiros, foi receber as pessoas, foi higienizar o ambiente, porque o Dr. Hans e o médium Lindomar Coutinho e de Ilhéus, eu estou quase entregando o ouro, mas é uma coisa boa e eu posso entregar. Precisava do ambiente, porque o Lindomar, eu não sei se ainda é, ele era reitor de uma universidade e professor universitário em outra. Que tempo que esse moço tinha para lavar os banheiros? Então, por mais que ele quisesse, então ele tinha que chegar, porque ele começa a atender o pessoal nas cirurgias mediúnicas de manhã, e enquanto não terminar mais de 1000 pessoas, às vezes, não para. 6 anos depois, esse moço já estava com 6 faculdades. Ele já usava a psicofonia, a psicografia, a pictografia, a audiência, a vidência e etc. E já tinha sinais de inspiração e até de intuição. Então Kardec percebeu que há N faculdades que se pode treinar. Psicografia você treina, basta você se predispor. Fique em pé, fazendo um favor, depois ele paga o cachê para você, pode ficar de costas para eles mesmo. Isso. Então nós temos um centro de força que chama centro humeral. Quando treinamos, se temos consciência disso, nós vamos emprestar os nossos braços sem a nossa interferência. É a psicografia mecânica. O espírito assume esse centro e pode comandar os 2 braços e fazer 2 psicografias, 2 espíritos diferentes. Ou ele mesmo com as 2 mãos. Pode sentar. Mas quando nós não sabemos e queremos participar ainda, achando que sabemos tudo, às vezes interferimos, e Chico falava, se interferirmos até 70%, já sai uma psicografia já até de boa qualidade. Mas veja, intuição não tem como ser treinada. É cada pensamento nobre, cada palavra, cada sentimento, cada atitude, é que nós vamos criando as virtudes. E a síntese de 972 virtudes chama-se centro coronário, que está a serviço da consciência. A gerente das 12 centrais é a intuição. Ela nasce e ao mesmo tempo depois assume o comando. As 960 gera o que nós chamamos de Cristo em nós, ou vontade, que vai ser o gerente da mente. E até aí é o que nós chamamos de intuição. A partir daí, a intuição vai cair no campo racional. Até aí é a minha consciência, que não precisa pensar porque já pensou, já raciocinou, agora ela não sabe, ela é, porque tornou-se a própria virtude. Já não mais o saber, é o ser. Só que quando chegam à intuição, porque a vontade é que traz a intuição até a mente, e quando ela entrega a encomenda, é o que chamamos de pensamento, Miramês. Então agora o pensamento, enriquecido pelos sentimentos, a virtude que queremos encarnar, sobre a gerência da minha inteligência, Kardec, a imaginação vai me auxiliar, mediante a minha inteligência, a minha capacidade criativa, que é o pensamento, a dar forma ao que eu quero. O sentimento vai dar vida, a palavra mentalizada ou verbalizada vai dar movimento, e a atitude vai dar direção. E veja, um dos depoimentos de um espírito chamado Tupinambá. A médium Dona Rosa, de Dourados, Mato Grosso do Sul, cede o corpo e ele trabalha. Mas ela já está passando o bastão para sua filha Adriana, e o espírito já disse: eu não quero mais instrumento, eu quero que você trabalhe comigo.
E em tempo real, diante de uma palestra, eles criaram uma situação, o Tupinambá com a equipe, que Tupinambá é só um nome, só ver como que é. Vovó Maria Conga, quem é? Joana de Ângeles. Pai Benedito, Ramatiz. Vovô Pedro, Miramês. Se eu acredito que é daquele jeito, eles... e etc. E quando a Adriana me pegou em Campo Grande, uma tosse seca, sabe aquela tosse, você sabe que não é física? Às vezes começa a eclodir, e na hora da palestra já estava em mais de 15 pessoas. Perguntei para o dirigente da reunião mediúnica o que aconteceria após a palestra. Posso transferir a reunião mediúnica para aqui, agora? Ele super aberto, lúcido. Falei, eu quero aprender coisas novas, está autorizado. Pedi para a Adriana ficar frente à plateia. Com certeza eles pensaram, ele vai pedir para as entidades manifestar através dela. Pelo contrário, nós tiramos ela do corpo e foi junto com a equipe do Tupinambá, que eu não vou citar quem ele é, que também é um vulto conhecido. E daqui a pouco acabou todas as tosses, mais de 15 pessoas, quase instantâneo. Quando atendo um espírito manifestando em meu corpo, que se bem atendido vai levar de 10 a 30 minutos, se eu quiser fazer um trabalho bem feito. E quando se atende um, atende-se todos, pelo preço de um. Um está manifestando, e os outros estão ouvindo e recebendo assistência também, porque isso é Kardec. Está na Revista Espírita, novembro, primeiro artigo, 1868. Numa reunião de estudo, nós nos assistimos entre si. Quem tem mais, equilibra quem tem menos. Assistimos os espíritos mais necessitados do que nós, desencarnados. E somos assistidos por espíritos mais iluminados. Está lá. Ficou mais ou menos claro? Então, a partir de agora, principalmente a partir do mês de julho de 2019, a tendência de quem moraliza, de quem investe na própria iluminação, é quase dar um salto quântico, que é o que aconteceu conosco, do processo de degenerescência da coluna, quando reconstruímos, a partir dali nunca mais fomos o mesmo. Todas as palestras brotam no ambiente. A gente não sabe uma palavra do que vai ser dito, sabemos o tema somente. E intuição é isso, é essa certeza. Não interessa se o conteúdo está vindo da sua consciência ou se está vindo por alguém. A intenção é que ele console, que ele esclareça, que ele leve forças e estímulos para a libertação da criatura. Qualquer conteúdo menos feliz que gera perturbação, divergência, pode ser estado da minha própria consciência também, do meu inconsciente, onde está perturbadinho, ou da frequência de outros seres. Ficou mais ou menos claro? Então eu vou usar a vidência com a glândula pituitária ou com a hipófise. Se for com a hipófise, eu vou ver fisicamente e começo a ver algum vulto. Até o perispírito dá para enxergar. Agora, com a pituitária, eu vou ter uma clarividência, mas com isso treinado. É sobre isso mesmo, essa mesma pergunta ali. Então, você chega... está explicando sobre a célula e fecha os olhos, você está vendo a célula? Eu estou dentro dela e quem me passa as informações é a própria célula. Maravilha. É descomunal. Raramente eu falo isso em público, você foi o primeiro que perguntou. É um ato mediúnico. Eu sou alguém semelhante ao Cristo, não em gênero e grau. Eu fracionei um hormônio, uma entidade que vai lá conversar com ela e falar para ela, eu sou Jesus também. E converso de igual para igual. E elas ouvem. E não só elas, as moléculas, as organelas, os átomos, tudo eles têm consciência. Está dentro da própria célula. Tudo que eu aprendi no Espiritismo foi nesse formato.
porque ele nos ensina isso. Porque Allan Kardec, quantas ciências aquele menino estudou numa só encarnação? Até agora eu sei mais de 30. E às vezes a gente não quer estudar nem sobre alimentação. E quer saúde. Quando nós fazemos alguma coisa por nós mesmos, a autoiluminação, para adquirirmos esse conhecimento e essa melhoria. O senhor está falando inclusive em tratamento, em cura. E quando a pessoa não tem consciência disso, por exemplo, o senhor falou agora há pouco de uma criança doente, né? Com autismo, por exemplo, alguém com Alzheimer, que não tem consciência de tudo que o senhor falou agora, que eu não tenho como me tratar, dizer para a minha célula, para o meu átomo que eu posso me curar. Aí como fazer por essas pessoas? Erga-se. O que ele é seu? São meus amigos. Então eu posso te abraçar. Ela tem namorado, tem esposo? não conta para eles. Fica, mas sente o abraço, não vai saltando. Sente, fica quietinho. E então? Sentiu alguma coisa ou não sentiu nada? A gente faz às vezes isso. O que eu fiz com essa criança com coração com deficiência foi um abraço. É como se eu mergulhasse do físico até a sua consciência. E lembrei que a lei não é de punição. A lei é de correção. Se ele tivesse uma proposta de mudança, ele não precisaria sofrer. Isso não está em André Luiz, o caso da encarnação de Sergismundo? Se você tomar boas resoluções, você não precisa ter um infarto fulminante. Mas se não se corrigir, vai ter. Então se corrige a causa, como uma estudante de medicina, ela tinha uma doença nos ossos. Doía até trincar os ossos. Eu lembro até daquele filme lá, O Corpo Fechado. Lembra que tinha um personagem que qualquer coisa quebrava os ossos. Às vezes só dele se mexer. E o outro caía até de avião e não quebrava nada, né? Parecia um homem de aço. Falamos com a personalidade dela, ela disse, é karma. Eu falei, filha, e o Dr. Hugo Filágica do Nascimento, o professor de medicina, junto. Tentamos argumentar, é karma. Mas você está estudando medicina para corrigir o que você não aceitou. Ela foi embora para o Rio de Janeiro e nós em Três Lagoas. Na próxima reunião, evocamos, como Kardec fazia, a consciência dela. E conversamos. E mesmo assim, vou pensar. Na próxima reunião, bateu o martelo, fechou o negócio. Ela sarou. Eu não sei se até hoje ela sabe por que sarou. Mas nunca mais tomou remédio, nunca mais sentiu nada. Uma criança com 4 anos de idade, os pulmões estavam tão encharcados que não aparecia mais nos exames. Ela estava desfalecendo e a sua mãe em desespero. Nem a mãe e nem ela fisicamente nos ouviu, mas a consciência tanto da mãe quanto dela, sim. E ela tem 17 anos hoje, nunca mais teve problema pulmonar, mas passamos as diretrizes comportamentais tanto para ela mentalmente e para a mãe fisicamente. Então quando você consegue fazer isso no seu universo, você consegue com mais sabedoria ajudar o outro. Por isso que Allan Kardec não só recomendou o estudo, o conhecimento de causa e os valores morais para interferir. E mostra isso na prática na Revista Espírita, 1862, no mês de dezembro. Quando a pessoa subjugada recebe um passe de outra pessoa. E ela, a subjugada, narra, fala, a mim você está prejudicando, ao obsessor você está fortalecendo. Aí Kardec percebeu que não era só impor as mãos, tinha que ter valores para enriquecer os fluidos, e ele narrou na Gênese, no perispírito tem uma fonte permanente de fluidos, se nobres, enriquecidos pelas virtudes, expulsam os maus espíritos. Mas tem outro meio, se eu quiser me livrar dos maus, me uno aos bons. E tem mais 2, que ele chamou de únicos, a prece fervorosa e os esforços sérios para modificar. Prece para ele é conhecimento de causa, eu acredito porque tenho certeza, e a vivência outra vez. E ele narra ainda, e agora está em Obras Póstumas, antes de quem quer que seja intencionar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se,
não raramente somos os nossos próprios obsessores. Porque se as minhas más inclinações são piores do que eles, se eu mudar, e não está a receitinha no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho também, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, para serem hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Mas não fez mais uma pergunta para deixar mais enfática a informação? O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta, a vontade. E mais tarde, no Evangelho, se o homem ou se todos os encarnados soubessem a força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até agora chamamos de prodígio. E a vontade é o que nós chamamos de o Cristo em nós, a própria intuição em ação. E o tempo acabou.